Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Gabriela e eu vou falar um pouco para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela foi... deu início, né, porque terminou mal a Primeira Guerra Mundial e pelo Tratado de Versalhes e assim, a Segunda Guerra foi muito é, tenebrosa e muito triste, muito ruim, porque aconteceu um dos eventos históricos mais marcantes e horrível. um, bom, Hitler era uma Hitler era uma pessoa que ele odiava judeus, ciganos, ele era racista, ele era uma pessoa que ele realmente não tinha coração nenhum. Ele começou como uma pessoa bondosa que queria ajudar o país. Hum, hum, não. E aí ele foi cativando as pessoas aos poucos. Para quem não sabe, Hitler era uma pessoa assim que ele era comum, né? Um soldado comum que depois, inclusive, ele foi evoluindo, né, bastante porque ele tem carisma, ele conseguiu cativar as pessoas e conseguiu trazer as pessoas pro lado dele. E de início ele não falava assim que ele queria, nossa, né, eu vou acabar com tudo, não, e vou matar milhares de judeus, milhares, não, ele não disse nada disso, né. Mas enfim, conforme a guerra foi acontecendo, inclusive eu queria citar a Anne Frank, que ela era uma judia que ela passou, né, por tudo isso, ela foi no Holocausto, ela inclusive, ela escreveu um diário, ela queria ser uma escritora, ela escreveu um diário, mas o diário dela por um tempinho ficou esquecido, depois ele foi achado pelo seu pai, Otto Frank, e foi publicado e infelizmente ela morreu muito nova, ela tinha apenas 14 anos, mas ela passou por toda essa coisa assim, toda essa história, né, muito triste e ela viveu, né, atrás de um armário por muito tempo, se escondendo dos nazistas. E ela conseguiu com sua família ficar um tempo escondida, né? Mas assim não com muito sucesso. Logo falaram onde eles estavam e capturaram eles. A Anne, ela escreveu o diário mostrando tudo o que acontecia, como eles eram tratados, que eles apanhavam no meio da rua, que eles não tinham direito à moradia, que eles perderam a cidadania, até que por fim foi para a câmara de gás e foi um dos momentos mais tristes. Eu ainda quero ir na Amsterdã para conhecer essa câmara de gás. Assim, foi um evento histórico e lá tem, assim, com certeza muitos dados que não foram divulgados, né, que as pessoas não falaram. Tenho certeza que ainda tem muita coisa lá que a gente pode investigar que é algo muito legal e, assim, é interessante a gente saber para não acontecer novamente, né? Então é importante a gente ter noção de tudo isso, quais as decisões que foram tomadas que levaram a tudo isso. Isso é muito importante, né? A gente precisa ter em mente também os nossos presidentes, que são candidatos, né, à presidência, o pensamento dele, o que ele quer, porque a história tá aí pra isso, pra gente ter noção, pra gente saber quem a gente tem que escolher, né, pra ficar no poder, porque não acha que o seu voto é inútil, porque ele não é inútil. Ele pode fazer grandes mudanças. Inclusive, as mulheres lutaram muito para poder votar, justamente por saberem a importância disso, né? E assim, tá. E foi uma história assim que, desculpa, mas foi uma história que acabou, né? Bastante e infelizmente foi muito triste. Assim, no final, todos dizem que Hitler se suicidou, ele com a esposa dele. Mas até então, né, eu particularmente, assim, eu ainda tô mais naquela visão de que de que ele fugiu com a esposa dele do que morreu. Eu tenho mais essa ideia na minha cabeça, mas na história, no livro que vocês estudarem,
no colégio, tá dizendo lá que ele se suicidou. Ele, assim, foi uma coisa horrenda tudo que ele fez e ele perseguiu judeus, ciganos, ele perseguiu pessoas inocentes, crianças. Muitas crianças morreram no Holocausto, muitas crianças perderam suas vidas e nem tiveram oportunidade, né, de ter uma vida normal. E assim, a economia da época era horrível, o Estado estava muito desgastado e infelizmente o governo estava horrível. E assim, mas é porque também eles estavam meio falidos por causa da Primeira Guerra Mundial. Então eles decidiram fazer um pouco de tudo para tentar recuperar e ficarem ricos novamente, porque eles tinham uma dívida enorme, porque eles perderam, né, a Primeira Guerra, mas eles não acreditavam nisso, eles não acreditavam, nós não perdemos, mas ficamos devendo. Porque assim, quando você perde uma guerra, porque é disputa de poder. Então, quando uma guerra é finalizada, o perdedor tem que pagar dívidas, tem que se render a outro país e de um jeito assim que ele não pode questionar o que falarem. Então, é justamente isso. Mas, bom, na Segunda Guerra Mundial foram criadas as maiores armas que você pode imaginar, assim, que fez um estrago, arrebentou com tudo. Foram armas assim que foram soltadas, infelizmente, né, no passado e deixaram muitas pessoas com câncer, muitas pessoas ficaram doentes, muitas pessoas morreram, muitas pessoas morreram. E para vocês terem uma ideia, essas armas elas eram tão poderosas, tão potentes, que assim, pegava assim Cuiabá inteiro, entendeu? E matou em assim um segundo, né? E na verdade foram duas armas que foram soltadas, né? De Hiroshima e Nagasaki, e elas fizeram um estrago enorme, 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 enorme. Acabaram com pessoas, casas, famílias, destruíram tudo. E essas armas foram soltadas justamente porque, assim, quando já estava no finalzinho da guerra, eles já não viam mais sentido em continuar uma guerra, então eles queriam botar um ponto final e soltaram a arma. Claro que eles tinham uma noção do estrago que ela poderia fazer, né? Porque era uma arma atômica, ela era uma bomba nuclear incrível, mas assim, ao mesmo tempo que ela é incrível pelo fato de ter feito essa arma, tem que ter uma inteligência muito grande, um físico ser muito top pra fazer uma arma dessa. Mas foi muito desumano ter soltado, porque amor ao próximo não tem, não tem. E eu fico indignada, porque assim, muitas pessoas sofreram naquela época, né? E assim, tem Mas como que eu vou explicar isso de uma forma que eu não vai chorar? Porque é muito triste. Infelizmente é muito triste mesmo. E assim, toda aquela época as pessoas sofreram muito, principalmente na câmara de gás. Muitos foram levados para lá acreditando que ia ter um novo trabalho, que ia ter que ia fugir daquela bagunça toda, né? Que ia arrumar um trabalho, que ia embora com sua família, que ia ser feliz. Só que chegando lá, eles trocavam as roupas deles, levava para um lugar falando que ia fazer um suposto treinamento e eles iam trabalhar para ganhar liberdade. Só que depois começou a acontecer coisas horrorosas e eles viram que realmente era. Médicos pegavam pessoas, crianças, assim, mulheres, homens, para fazer experimentos sem anestesia. Eles pegavam para descobrir, abria as pessoas e deixava assim mesmo, entendeu? E mandava para a área para trabalhar. Eles trabalhavam, tinham pouca comida, muitos morriam de fome. E assim, lá foi uma tristeza muito grande. Claro que, assim, foi muito doloroso, né? É muito doloroso isso daí. Você imagina viver tudo isso.
né? É muito difícil. E crianças grávidas foram mortas. E assim, naquela época também teve mulheres que participaram do exército. Foram poucas, mas houve. Elas acreditavam que trabalhando para eles, elas iam embora e ia fugir daquilo também. Mas acontecia no final que não. Elas não iam embora, elas acabavam mortas lá também, acreditando, né? Porque assim, eles acreditavam que se a mulher falasse com a outra mulher ia escutar do que um homem chegar falando, gritando, né? Então eles achavam que ia ser uma forma mais passiva de lidar com elas e que isso ia servir muito. Acabou que não. Que elas ficavam apavoradas porque elas não confiavam, né? Nelas e tudo mais. Mas foi muito difícil. Aquela bomba em Nagasaki, ela foi criada assim muito rápido e eles estavam pensando já no futuro, tipo, aonde vai terminar, o que vai acontecer, como vamos fazer. E aí? Eu fiquei, meu Deus, eu não tô lendo isso, não. E, assim, foi um evento histórico muito triste. E, né, dá muito medo. Mas, enfim, Hitler chegou a um ponto que, quando ele estava no ápice do seu poder, conforme ele foi ganhando terras, ele foi conquistando. No início ele estava conquistando, e para ele estava tudo certo, porque eu tô conquistando, então eu tô bem, tô conquistando. Só que aí conforme ele foi perdendo, depois que ele perdeu, ele começou a ficar, poxa, eu não tô com essa bola toda, né? Eu tô perdendo. E ele sempre ficava, Hitler, ele era emocionalmente instável. Então, ele tinha uma coisa assim de nossa, quando eu tô ganhando, eu tô foda. Quando eu tô perdendo, meu Deus, o que eu faço agora? E aí, tipo, por mais. E ele não tinha peso na consciência nenhuma de ter matado tantas pessoas. Ele não gostava, ele tinha preconceito, ele era uma pessoa muito ruim. Então, ele não tinha na cabeça, assim, uma coisa, ai, nossa, fiz isso, ó que errado. Mas ele teve um ápice, assim, tipo, um pensamento, que ele ficou, vou conquistar mais alguns lugares, vou recuperar lugares que eu perdi e logo vou estar no topo de novo. Só que acabou que não, ele só foi perdendo e principalmente ele, como que eu vou explicar? Ele era uma pessoa muito também vai com as outras, tipo assim, chega uma pessoa e fala, nossa, mas eu acho melhor a gente fazer desse jeito aqui, porque vai dar certo. Sendo que ele já tinha tomado uma decisão. Só que ele para e pensa, ele vai na cabeça do outro e dá tudo errado. Como ele era da Alemanha, era uma pessoa muito. Lá é muito frio, né? Lá é muito negócio. Mas nada se compara ao frio dos russos. Nada se compara. E quando eles entraram em conflito com eles e mandaram pra lá, o pessoal ficou, nossa, eu não tô preparado para esse frio e tudo mais. E muitos soldados lá na Rússia morreu de fome, morreu de frio principalmente, porque assim lá era muito frio, né, abaixo de zero, e assim eles não estavam preparados. E assim, muito quando Hitler mandava alimentos para os soldados, às vezes não chegava até eles. E assim, muitos mesmo morreram de fome, desidratação e totalmente fracos e desidratados. Bom, foi um evento histórico e muito triste. Muito triste. E assim, eu tento passar pra vocês de uma forma que não seja assim tão triste pra vocês, que vocês possam estudar de uma forma que vocês não fiquem mal. Porque assim, eu já vi pessoas na antiga classe que estudaram isso e não sentiram nada. Porque eles estudaram fora. Eu já me envolvi totalmente na história, já me envolvi totalmente e fiquei muito ruim. Muito ruim mesmo, de verdade. Mas eu aconselho vocês a, quando forem estudar, prestar bastante atenção nos detalhes,
Porque às vezes você perde uma coisinha assim que cai na sua prova e é muito importante, você acaba perdendo ponto por besteira. Por exemplo, se eles citarem lá assim, ai, o que aconteceu, né? Ah, você não vai se importar. Ah, tinha sapato? Qual que era o sapato? Ah, eles tinham numeração? Até qual numeração? Ah, que ano que eles entraram na câmara de gás? Que ano ocorreu? Onde foi? Tipo, presta atenção nos detalhes pra você não esquecer na hora da prova. E aprenda, aprenda de verdade, aprenda.